Inglês, não é, Natasha? Vai ser em português. Em português ou em inglês? Em português, em Em português. português? Eu nunca sei. Baralhado. Bem, então cabe-me a mim só dar-vos as boas-vindas e agradecer à Sílvia, à Natasha, à Clara, à Isabel, esta oportunidade para partilhar estas dicas e estas coisas importantes também das questões mais financeiras das Marie Curie. É muito importante para nós, Universidade de Coimbra, receber mais deste reconhecimento e este financiamento individual, que é de desenvolvimento de carreira e científico. Portanto, e agradecer também aos centros de investigação que os acolhem, aos gestores de ciência que são fundamentais aqui, e pronto, eu não vou dizer mais, não, sem grandes demoras, vamos fazer o trabalho, que esse é que é importante. Eu não sei agora quem começa, mas eu não vou conseguir ficar convosco o tempo todo, tenho pena, mas daqui a bocadinho vou ali para o pé da Ana Filipe, ali para o gabinete. Força, Natasha, não sei. Isabel. Olá, boa tarde. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, sim. Ainda não está em... já está em modo apresentação. Ok, obrigada. Pronto. Então, bem-vindos, mais uma vez cá estamos a tentar trazer mais investigadores Marie Curie para a Universidade de Coimbra. Esta sessão é particularmente destinada aos gestores de ciência e a quem apoia os investigadores que têm intenção de vir para a Universidade. Nós vamos começar por fazer uma breve apresentação do tópico da call. Depois passamos para a chefe de divisão da DAPI, para a Sílvia Matias, falando um bocadinho das questões financeiras, de salário, do contrato dos fellows, dos bolseiros e também os seus benefícios e as obrigações de cada unidade de investigação neste processo. Depois passaremos para uma parte mais ligada à comunicação e ao apoio e algumas chamadas de intenção sobre o tópico da call com a Natasha. E depois teremos um espaço reservado a questões no fim, e pronto, todos poderão colocar questões que tenham ou pedido de informação que seja necessário. Vou então começar. Na Universidade de Coimbra, a partir dos 3 Is e em conjugação com a reitoria, sob o pelour da investigação, foi criada esta iniciativa, Marie Curie at UC, que está bem alinhada com o plano estratégico da universidade de aumento das redes na investigação, ou aumento da internacionalização da universidade lá fora, e portanto os 3 grandes objetivos desta iniciativa são o aumento de fellows Marie Curie na universidade, através da capacitação das unidades de investigação para os receber e também para os apoiar na candidatura, o aumento da disponibilidade da informação que os centros criam para chamar estes fellows de fora a vir para a universidade e aumentar também a visibilidade dos fellows que estão na universidade, dando maior conhecimento sobre os seus projetos e por aí fora. Então o programa Marie Curie, como vocês sabem, é financiado a partir do Programa Quadro Europeu para a Investigação e Inovação, o Horizonte Europa, e está aqui num programa dentro da excelência científica, da ciência de excelência do Pilar 1, e é um programa que financia outro tipo de bolsas, outro tipo de grants, mas a que vamos falar hoje, outro tipo de grants como Staff Exchange ou Doctoral Networks, que vocês devem conhecer. Estamos aqui a falar só da Postdoctoral Fellowships, que são bolsas focadas na mobilidade de investigadores que devem mudar de país, neste caso vir para Portugal, para a Universidade de Coimbra, para a aquisição de novo conhecimento e para o desenvolvimento da sua carreira de investigação. Então, particularmente focado em investigadores na fase pós-doutoramento até 8 anos, aumentando e promovendo a sua independência científica. É um programa que se pretende que haja uma transferência de conhecimento não só
da instituição de acolhimento para um investigador, mas também do investigador, do conhecimento que ele já tem, para a própria instituição para onde vem agora. E neste sentido, deve haver uma boa conjugação entre o que é este investigador pretende fazer e quem ele é, o seu percurso, como também a unidade de investigação para onde vem e o seu supervisor. E, portanto, isto deve estar muito bem alinhado e muito bem explicado na candidatura que se faz, e tanto melhor quando se prepara estas candidaturas com algum tempo. Será uma bolsa que pode ter a duração entre 2 a 3 anos, e que terá um salário, não é, para cobrir esse período. A deadline é 14 de setembro, portanto logo depois das férias de verão. Existem 2 tipos de bolsas dentro da Marie Curie Postdoctoral Fellowship, a European Fellowship, em que o investigador vem 12 a 24 meses para uma instituição dos Estados-membros, ou dos países associados, ou uma Global Fellowship, em que o investigador irá entre 1 ano ou 2 anos para um país fora da Europa e depois tem 1 ano obrigatório no país europeu de onde saiu. Existe a oportunidade dentro da Marie Curie de fazer um período de secondment, que é até 1/3 da duração da sua bolsa, portanto é variável conforme a duração que o investigador e o supervisor escolhem, numa organização em qualquer parte do mundo. E existe ainda a opção, e isto é uma coisa nova do Horizonte Europa, de no fim dos 12 a 24 meses, ele passar 6 meses numa organização europeia não académica, no fim da bolsa, e há a indicação de de que as candidaturas que incluíram este placement no fim da bolsa tiveram uma chance um bocadinho maior de conseguir o financiamento e, portanto, é de considerar e de aconselhar, embora isto seja uma indicação muito primária, nós só tivemos uma call dentro do Horizonte Europa, de qualquer forma acho que para além de ser uma oportunidade para os investigadores, de estarem aumentarem a sua internacionalização, também aumentou um bocadinho as chances de ganhar. Então, quem pode se candidatar? Podem se candidatar investigadores independentes de qualquer parte do mundo, que estejam numa fase de pós-doc da sua carreira, até 8 anos depois do seu PhD, de qualquer ramo científico, desde que alinhado, não é, com o objetivo para onde vai na sua host institution. Então, a grande regra das Marie Curie Fellowships são de mobilidade, não é? É uma regra de mobilidade. É obrigatório que o investigador se mova, neste caso as European Fellowships, que é basicamente as que nós estamos mais interessados nesta formação, mova para um Estado-membro da União Europeia ou um país associado, neste caso será Portugal, e que para ser elegível não pode ter vivido em Portugal mais de 12 meses nos últimos 3 anos. Portanto, isto é uma regra muito importante e é uma daquelas que devem verificar assim que tenham interessado em vir, se são elegíveis, quer o número de anos após o doutoramento, sendo que é possível considerar career breaks, interrupções na carreira e outras que mais tarde a Natasha vai explicar, mas também verem se nos últimos 3 anos ele não esteve mais de 12 meses a viver em Portugal. Agora vou passar para a Sílvia. Sílvia, interrompo aqui o compartilhamento e tu partilhas também? Pode ser, sim. Pode ser. Ok. Então vou só aqui desligar. Tenho aqui só aqui um minuto. Já estão a ver a minha tela?
Sim, está a chegar. Ok. Não estão a ver full screen, se calhar, pois não, porque eu tenho aqui. Ainda não está em modo apresentação. Agora sim, está a abrir. Conseguem? Já está. Vem em modo apresentação, eu continuo a ver. Sim, sim. Já estão a ver em modo apresentação normalíssimo? Só vemos os slides. Ótimo, Mais nada. perfeito. Ok, então eu vou falar um bocadinho dos benefícios e das obrigações de acolhimento destes financiamentos Marie Curie, nomeadamente por parte da Universidade e das unidades IB, e também um pouco sobre depois aquilo que são as condições de contratação destas pessoas que depois são contratadas para vir para a universidade. Com certeza que para as unidades IB da universidade é bastante benéfico poder acolher este tipo de investigadores com financiamento Marie Curie, portanto conseguimos atrair investigadores estrangeiros talentosos e promissores com financiamento externo, portanto com contrato de trabalho e uma verba para investigação suportada pela Comissão Europeia. É também uma oportunidade para o reforço das equipas de investigação e da qualidade de investigação, que permite depois também contribuir para os indicadores de desempenho das unidades e também depois relevante em termos da própria avaliação da FCT da avaliação plurianual das unidades. Também temos oportunidades para a transferência de conhecimento, networking e também claro que é muito prestigiante receber este tipo de financiamentos da Comissão. Quais são as obrigações que decorrem, que estão associadas ao acolhimento deste tipo de ações? Esta, tal como todos os outros financiamentos da Comissão Europeia, são contratualizados, portanto é assinado um contrato de financiamento com a Comissão Europeia, no qual a universidade se vincula a um conjunto de obrigações. Em primeiro lugar, a universidade fica obrigada a recrutar o investigador ou a investigadora por contrato de trabalho, através de um contrato de trabalho. Não é possível a utilização de uma bolsa, portanto temos que recrutar através de contrato de trabalho e essa pessoa tem que gozar das mesmas condições de trabalho que qualquer outro trabalhador da universidade, em termos de espaço, de condições de trabalho, enfim. Depois, a universidade fica também obrigada a apoiar este investigador nos procedimentos administrativos que estão relacionados com o recrutamento. Isso é uma tarefa que depois é realizada já em sede de aprovação do financiamento, portanto já depois da aprovação, é um procedimento que é iniciado junto do gestor da DPA, mas que depois é conduzido pelos nossos recursos humanos. A universidade naturalmente tem que acolher este investigador no seu, disponibilizando espaço de escritório e espaço de laboratório, se for aplicável, portanto também acesso a condições de investigação e a instalações de investigação. E muito importante, a universidade tem que identificar um supervisor que é responsável pela orientação, não é, desta pessoa e pela monitorização do progresso do projeto e com quem se estabelece também e que apoia o estabelecimento de um plano de desenvolvimento de carreira. Esta figura do supervisor, isto depois vai ser falado também mais à frente, mas para todos os efeitos o supervisor é o investigador responsável do projeto na universidade. No ano passado percebemos que muitas vezes os supervisores acharam que era só dar o nome, pois não correu bem, mas de facto os supervisores têm um papel muito importante, porque após até a assinatura do contrato de financiamento, o centro de custo é associado ao supervisor e é o supervisor que pede, portanto, a abertura do concurso. Tivemos, por exemplo, aqui uma situação um bocadinho complicada, num grant em que foi selecionada, portanto, tivemos o grant agreement assinado e depois a supervisora
enfim, por várias circunstâncias, não disputou o processo de contratação do fellow, portanto atrasou-se. Porquê? Porque isto é uma tarefa do supervisor, é o supervisor que internamente depois despoleta este procedimento, isto é um procedimento próprio. Estas pessoas são contratadas como convidados e, portanto, têm um procedimento junto da faculdade que tem que ser iniciado pelo supervisor. Portanto, aqui o supervisor é um elemento muito importante, quer em candidatura, quer depois se o projeto for aprovado. Para todos os efeitos, é o responsável pela execução do financiamento na universidade, não é a pessoa que vamos acolher, é o supervisor. E se alguma coisa correr mal, é o supervisor que tem que se pronunciar. Também no contrato, portanto, o tempo que a pessoa está contratada, a pessoa tem que ser contratada a tempo integral e tem que estar a trabalhar nesse tempo integral em exclusivo para o projeto. Portanto, não pode ter aí depois outras atividades de dar aulas, claro que pode ter algumas atividades de disseminação, alguns seminários que estejam contemplados no próprio projeto, mas, portanto, a pessoa é contratada para trabalhar no seu projeto com o financiamento que é atribuído. E, por fim, também a instituição de acolhimento tem que apoiar e assegurar a correta implementação do projeto, porque, de facto, de um ponto de vista legal, quem subscreve, quem assina o contrato de financiamento é a entidade da Universidade de Coimbra e, portanto, de um ponto de vista legal, a Universidade de Coimbra depois é responsável pela boa execução do projeto. Portanto, se não forem cumpridas as deliverables, o plano de trabalhos, depois é a Universidade que pode ser chamada a pronunciar-se sobre isto, inclusive ser depois ter sanções pelo facto de não terem sido atingidos os objetivos do projeto. Depois também, claro que a Universidade é responsável pela gestão e administração do financiamento, inclusive é pelo reporte financeiro e técnico. A parte financeira, como devem saber, é acompanhada pela DPA e a parte do reporte técnico tem que ser sempre acompanhada pelo supervisor. Quando existem mobilidades para instituições parceiras, a Universidade tem que apoiar essas mobilidades, enfim, com todos os procedimentos legais que sejam aplicáveis, enfim, realização, portanto, contratação de seguros, enfim, o que for aplicável. Tem que também aplicar aquilo que são as recomendações associadas à gestão da propriedade intelectual sempre que existam atividades de transferência de conhecimento, portanto tem que definir também aqui todas as questões que estão relacionadas com a confidencialidade e com a propriedade, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual. Tem que se providenciar acesso numa base gratuita a todo o background que o investigador necessite para desenvolver as suas atividades. As publicações têm que ser em open access, portanto, muitas vezes, quando os investigadores olham para aqueles valores que lá têm que ter noção que têm que pagar daquelas verbas para Research, Training and Networking Costs, também os custos com as publicações, e temos também que assegurar a visibilidade do financiamento mediante a publicitação habitual deste financiamento, nas publicações, nas conferências, etc. Há aqui duas questões que são muito pertinentes e que devem ser tidas em conta. Uma primeira é que o recrutamento deste investigador e a sua remuneração são definidos sempre de acordo com a legislação nacional e como a Universidade de Coimbra é uma entidade pública, também estamos sujeitos a normas que constam da Lei Anual do Orçamento de Estado. Por este motivo, nós, sempre que estamos a apresentar a call do ano seguinte, nunca sabemos exatamente qual é o figurino que vai ser, porque nós, a Comissão Europeia, dá-nos aqueles valores que são em custos unitários e nós depois temos que os adequar à nossa legislação nacional, e a nossa legislação nacional, até em termos fiscais, às vezes tem aqui alguns constrangimentos que nos obrigam a adotar determinado tipo de opções. Para vos darem um exemplo, por exemplo, nesta edição, nós somos obrigados a pagar quer os subsídios de mobilidade e de família em separado,
E isto significa que para podermos, naquele valor que a Comissão Europeia nos dá para Living Allowance, nós estamos a fazer as contratações como investigador principal convidado a tempo integral, o que significa nesta edição um vencimento base de 2.429 euros, depois acrescido daqueles montantes da mobilidade. Ou seja, há aqui uma questão logo muito relevante, é que aqueles valores que os investigadores lá verificam no plano de trabalhos e no programa de trabalhos, não é um valor que eles vão receber líquido, eles vão receber bastante menos, porque aquele valor é um valor que serve para cobrir todos os encargos. É na fase em que estamos a preparar o Grant Agreement, estamos neste momento a acompanhar esse processo para as 2 candidaturas que foram aprovadas no último concurso, que nós sabemos exatamente depois qual é o procedimento que temos que aplicá-lo e qual é o enquadramento, nomeadamente salarial. Mas ficam com esta nota de facto que não estamos a falar daqueles valores que a Comissão lá coloca, esse é um valor macro para cobrir um conjunto de custos que a Universidade tem que suportar. Portanto, olhando aqui assim para um cenário de orçamento destas nossas Marie Curie, uma pessoa que tenha direito ao complemento da família, portanto, o Living Allowance, que nós vamos receber para um projeto, fiz aqui uma simulação por 24 meses, vamos receber 102.000 euros para pagar todos os custos salariais. Eu tenho aqui uma mensagem a dizer que vamos... não, já passámos estava a pensar que a sessão ia fechar, mas não, acho que já está tudo bem. Isso. Já está tudo bem, é resolvido. Perfeito. Portanto, nós temos aqui o valor, uma contribuição que se destina ao recrutamento dos investigadores. O Living Allowance é para pagar o salário, permite este ano um enquadramento num salário base de 2.429 euros, portanto este é o valor que podem apontar, portanto alguns à volta de 2.500 euros, ao qual acrescem depois mensalmente a Mobility Allowance para todos e naqueles candidatos que também sejam elegíveis para ter a Family Allowance também esse valor mensal. Todos estes valores estão sujeitos a IRS. Portanto, os valores líquidos depois são significativamente inferiores àqueles que surgem aqui. Este ano foi possível porque a Comissão Europeia, assim, isto depois também, enfim, são sempre questões que são negociadas. Por exemplo, nós, nos anos anteriores, contratávamos as pessoas em exclusividade. Este ano a Comissão Europeia permitiu-nos, face aos constrangimentos legais que tínhamos, que as pessoas fossem contratadas a tempo integral. E, portanto, fazer esta equação e permite-nos fazer este enquadramento, mas esta é uma questão, enfim, sabemos o que é que acontece nesta edição, mas estamos sempre temos sempre alguma incerteza quanto à próxima, porque estamos sempre sujeitos à lei do orçamento de Estado, que pode ter, de um ponto de vista fiscal, aqui algum tipo de alteração que depois nos venha mexer aqui com a forma de recrutamento das pessoas. Como eu já fui referindo, portanto, nós temos o financiamento destas ações Marie Curie é realizado com base em custos unitários. Portanto, a Living Allowance é um montante que se destina a pagar o salário e todas as obrigações legais associadas. Portanto, em Portugal é feito um contrato de trabalho, portanto, as pessoas têm 14 meses de salário, mas com a segurança social, que é aplicável, com as compensações indenizatórias no fim do contrato e ainda, que já tem acontecido, por exemplo, se uma pessoa terminar o seu contrato de trabalho, por exemplo, a 15 de janeiro de um ano, já teria direito a 22 dias de férias que são vencidas quando se transita de ano, portanto esses, como a pessoa já não vai conseguir gozá-los, vão ter que ser pagos, e inclusive é aqueles 15 dias de trabalho ainda dão-lhe logo mais um dia de férias no ano seguinte, ou seja, há aqui um conjunto de custos que a Universidade tem. Uma mensagem importante a passar aos investigadores é que, de facto, estes montantes são usados exclusivamente para pagar estes custos dos investigadores. A Universidade não retém, aliás, eles não são até muitas vezes suficientes, a Universidade não retém estes valores, são para o investigador. No entanto, de facto, temos aqui depois encargos para a segurança social, férias não gozadas, indenizações, ou seja,
há uma parte substancial também que é paga depois no fim, quando termina o contrato, e por isso é que depois temos aqui um enquadramento que é cerca mais ou menos de metade daquilo que é o valor que a Comissão Europeia nos dá, mas que é o valor líquido possível. A Mobility Allowance é um valor para apoiar as despesas de mobilidade, não é? Porque estamos a falar de pessoas que não podem ter residido em Portugal mais de 12 meses nos últimos 3 anos, portanto, à partida são pessoas que estão a mudar-se para Portugal. Portanto, é um valor que é atribuído mensalmente para apoiar essa mobilidade, e também no caso de investigadores que tenham obrigações familiares, que sejam casados, que tenham filhos, enfim, outras obrigações, portanto, portanto, crianças, etc., também podem receber um valor para, digamos que um subsídio, um suplemento salarial por esse facto. Existem depois aqui mais, a Comissão Europeia permite-nos que durante já a execução do projeto possam ainda ser mobilizadas mais alguns apoios, nomeadamente no caso de licença laboral, portanto aqui algumas questões, portanto licença por mais de 30 meses, pode haver aqui mais este apoio. Nós ainda não o explorámos, esta situação ainda não nos ocorreu em Horizonte Europa, é uma tipologia nova, não sabemos bem como é que isto se depois, como é que se assegura a coerência entre este valor e a nossa segurança social, não é? Porque as pessoas depois podem ter também esse apoio, mas claro que se a situação vier a ocorrer é sempre uma questão que podemos ter este valor, e podemos ter também apoio para, no caso de recrutarmos uma pessoa com necessidades especiais e que precisemos de estar aqui a fazer algum tipo de investimento para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Estas duas, enquanto que as outras 3 componentes, o Living Allowance, o Mobility e o Family, são logo estimados em sede de preparação de candidatura, estes 2 suplementos só são pagos se depois o projeto, se elas vierem a ser, portanto, necessárias, e para esse efeito depois têm que ser solicitadas à Comissão Europeia. Como eu já referi, a Universidade recruta estas pessoas com salário de trabalho, com contrato de trabalho ao abrigo da legislação nacional, portanto 14 meses por ano, portanto pagamento de salários 14 salários por ano, com segurança social, férias não usadas e compensação por términos do contrato, e estes valores que a Comissão Europeia nos financia são usados exclusivamente para esse efeito, também não podem ser desviados para atividades de investigação. Já tivemos essa questão, se de algum modo a pessoa não podia usar parte do valor da mobilidade, ou não podem, portanto esses valores vão ser pagos juntamente com o vencimento. Estas questões vieram porque de facto depois estes valores são taxados em sede de IRS, portanto é uma chatice, mas de facto o nosso regime fiscal não é amigo deste tipo de contratações, mas não, esses valores têm que ser mesmo pagos na folha salarial da pessoa e não podem ser retidos pela universidade. Depois, como eu já referi, estamos sempre aqui um bocadinho dependentes daquilo que é a Lei do Orçamento de Estado de cada ano, que às vezes nos traz constrangimentos e nos obriga aqui a reconfigurar. Ainda este ano tivemos depois que estar a ver aqui com a Comissão Europeia como é que podíamos aqui articular esta situação, mas a Comissão Europeia também se tem mostrado muito flexível desde que nós paguemos e provemos que pagamos este valor e contratamos a pessoa com um contrato de trabalho, com segurança social. Portanto, a Comissão Europeia depois é um bocadinho flexível, porque naturalmente compreende que estamos aqui com questões legais nacionais que temos que cumprir. Depois temos mais 2 contribuições, não é? A contribuição para Research, Training and Networking Costs. Este valor é para cobrir todas as outras despesas do projeto, viagens, participação em conferências, custos de investigação, enfim, em projetos que tenham componente laboratorial e que precisem de comprar
enfim, consumíveis ou reagentes, o que seja, publicações também, portanto, custos de publicações também saem daqui. Caso as pessoas tenham previsto estes secondments, portanto, estas mobilidades, estes destacamentos noutras organizações, também é desta verba que saem essas despesas. E, por fim, é atribuída também uma verba para custos com gestão e custos indiretos, que por norma são retidos pela universidade, a não ser, às vezes, em circunstâncias muito específicas que possa haver necessidade de usar estes fundos, isso já aconteceu no passado, eventualmente como uma parte destes custos se destinam às unidades orgânicas, pode haver aqui alguma forma de usar um valor, se o diretor da unidade orgânica o permitir, mas isto é sempre uma questão que só pode ser usada se houver autorização superior. Portanto, por norma, na preparação e no planeamento das candidaturas não podem contar com este valor do management e indirect costs para os custos do plano de trabalhos que lá tenham. Portanto, é uma verba que, por norma, é cativada pela universidade para custos indiretos. Depois, como é que, se o projeto for aprovado, como é que se processa esta parte? Portanto, a parte da preparação do Grant Agreement é acompanhada e conduzida pela DAP, e ela é então nestes processos extremamente burocrática, portanto tem uma parte muito administrativa. Habitualmente, portanto, tem que ser feita uma declaração de mobilidade nos primeiros 20 dias depois após a data de início do projeto, tem que ser submetido um plano de desenvolvimento de carreira do investigador, também um Data Management Plan. Quando existem parceiros associados e, por exemplo, no caso das Global Fellowships, obrigatoriamente nós fazemos sempre também o Partnership Agreement, que é no fundo um acordo com parceiros, e no caso das Global Fellowships, quando há pelo menos um ano inteiro que é feito numa entidade num país terceiro, que é realizado num país terceiro, este documento é muito relevante. Enfim, é a DAP depois que também vos apoia neste processo. Depois nós temos sempre que, então, como já referi também, providenciar acesso ao background e a resultados por parte dos investigadores. Vamos tendo questionários de avaliação e de follow-up, e também tem que ser submetido um plano de disseminação e exploração de resultados ao longo do projeto. Pronto, e terminava aqui a minha parte. Eu queria só deixar, antes de voltar a passar ali a bola às áreas estratégicas, dizer-vos o que é que notámos que falhou muito no ano passado e nas candidaturas do ano passado. Notámos, no geral, um envolvimento muito pouco ativo dos supervisores, e sem esse envolvimento depois é muito difícil. E também algumas candidaturas que, apesar de acompanhadas pelos gestores de ciência nas unidades ID, percebemos que não tinham sido revistas e que tinham inclusive erros crassos. Por exemplo, tínhamos uma descrição da Universidade de Coimbra claramente feita pelo candidato, em que ele copiou parte da descrição do Instituto Politécnico. Então, de facto, estas questões, a ideia é mesmo que as unidades possam ter aqui um papel muito ativo. Portanto, deixo já assim estes alertas. Também candidaturas feitas em cima do joelho e que nos chegaram muito em cima da hora. Eu devo dizer que este ano nós vamos ser muito rigorosos, nomeadamente com candidaturas que tenham, que prevejam aquele placement de 6 meses no fim do projeto. Esse procedimento, essas negociações têm que ser validadas pela UC Business do ponto de vista depois da gestão da propriedade intelectual. Há aqui um conjunto de questões críticas a ver e, portanto, eu diria que este ano as candidaturas com esse tipo de placements que não nos sejam sinalizadas na deadline que vai ser indicada mais à frente, e que é o final de julho, a DAPI não as irá validar se elas não tiverem o parecer favorável da UC Business. Portanto, queria-vos já deixar este alerta. No ano passado estávamos no arranque do programa, fomos um bocadinho mais flexíveis, mas estas questões depois, se não forem devidamente acauteladas em sede de candidatura, trazem-nos problemas em caso de contratualização, e portanto nós este ano, sobretudo nesses casos,
vamos ser mesmo muito, muito rigorosos e não vamos permitir a submissão de candidaturas com placements que não tenham tido o parecer favorável da UC Business. E pronto, aqui termino, acho que já me alonguei para além do meu tempo, peço desculpa e passo então, vou terminar aqui a partilha e devolvo a palavra, não sei a quem. Sim, vai ser a Isabel, é para ti, Natasha. Pronto. Muito obrigada, Sílvia, porque é mesmo necessário ouvirmos esta parte e sabermos todos os detalhes. Não estão a ver a minha tela, pois não? Ok, conseguem visualizar a minha tela? Sim. Pronto, então agora gostávamos de falar um pouco sobre como fazer o processo interno, como é que podemos ajudar dentro de cada unidade de investigação e desenvolvimento a localizar quem é que são os interlocutores com quem falar dentro da universidade para produzir as candidaturas o melhores possíveis, para que a qualidade seja a melhor possível. Como a Sílvia referiu, quanto mais cedo começarmos a preparação, melhor, tendo em conta tudo aquilo que a DAPI nos acautela. E, para além disso, então, algumas das recomendações que temos vão ser agora explicadas. Primeiro, para quem não fez candidaturas Marie Curie o ano passado, vamos fazer um pequeno sumário de o que é que mudou entre o Horizonte 2020, em que eram as Individual Fellowships, e agora as Postdoctoral Fellowships. Basicamente, a grande regra que muda é que o candidato ou a candidata tem de já ter defendido a sua tese de doutoramento e não podem ter tido mais do que 8 anos de full-time experience em investigação. Existem as regras e os critérios de como é que isso é calculado ou não, e uma das novidades agora vai ser precisamente uma calculadora para conseguirmos fazer isto mais facilmente. E imaginamos que tenham existido várias dúvidas sobre como calcular estes 8 anos e agora elas estão também calculadas. E a outra grande diferença é que a ressubmissão de candidaturas agora pode ser feita em comparação com as de 2021 apenas se estas tiverem tido um valor de no mínimo 70%. Então, se algum dos vossos investigadores disser que está a acompanhar uma proposta, por favor verifiquem se não foi submetida o ano passado com a mesma host institution, no caso das Global Fellowships também com a mesma parceria, e se aqui também não há problema se isto é considerado uma ressubmissão ou se não é. Se não for considerado ressubmissão, pode ir em frente. E agora queríamos fazer um apanhado das diferenças de 2021 comparativamente a 2022. São pequenas, elas estão anotadas no guia de candidaturas, que é este Guide for Applicants, que conseguimos encontrar no portal, e basicamente algumas coisas são pequenas notas, pequenas definições, algumas revisões, e neste caso foram adicionadas as revisões do que é um Associated Partner. Por exemplo, temos para as organizações nas Global Fellowships, que é aquela outgoing, o third partner, este vai ser considerado um Associated Partner, e se existir o placement no final da bolsa dos 6 meses, esse aí também é considerado um Associated Partner e vai ter de aparecer na parte A. Os secondments, os pequenos destacamentos, esses aparecem apenas na parte B. Adicionaram-se como é que se faz então o cálculo de se isto é uma ressubmissão ou não é uma ressubmissão. Podem ler em detalhe. O que é que acontece no caso de existirem non-compliant, non-academic placements. Portanto, os placements é suposto serem apenas em locais não académicos. A vossa candidatura, sendo da Universidade de Coimbra, este aqui é um parceiro académico, e o placement no final deve ser em alguma outra instituição, uma ONG, uma empresa, um local que não seja académico. E o que é que acontece no caso de não terem ou o grant agreement assinado à data da candidatura ou não terem calculadas bem as coisas, não estar bem? Então aí as propostas vão ser avaliadas como se não existisse o placement. Esta é a novidade deste ano. E também agora é necessário que já se tenha defendido a tese de doutoramento e, portanto, anexá-la. Mais mudanças. O que é que são short visits? Agora está mais clarificado.
e não é preciso considerar-se que a short visit numa outra organização faz com que essa organização seja automaticamente participante. Como colocar os secondments, portanto não precisam fazer parte da parte A, mas vão ser incluídos na parte B, e aí tanto secondments como os placements devem aparecer muito claramente na parte B1 e na parte B2, porque na parte B1 os avaliadores vão ler a proposta como um todo e vão perceber se faz sentido ou não, se aumenta o valor ou não de toda a proposta, existir aquele placement ou aquele secondment. E depois nas tabelas 5.1 e 5.2 eles precisam de estar indicados para se perceber também o que é que vai acontecer entre o fellow ou a fellow e cada uma das organizações que é parceira ou sim, que é parceira ou associada. Depois acrescentou-se uma clarificação de como é que se pode candidatar ao Euratom, que é um mecanismo novo para desenvolver a segurança nuclear e de como tratar lixo radioativo, de como desenvolver energia nuclear de fusão e de fissão, e portanto aí agora não só uma candidatura que tenha estes tópicos como ponto de investigação se pode candidatar ao Euratom, mas também é necessário que o candidato ou a candidata sejam national ou long-term resident de um dos membros-estados ou um país associado do Euratom, ou então e também que o beneficiary e os associated partners, caso existam mais alguns, sejam membros-estados ou então países associados Euratom. Agora, apenas uma clarificação sumária do que é que aparece também na parte B2. Então, a parte A é preenchida online, a parte B é uma narrativa. Primeiro temos a parte 1, de 10 páginas, agora explica o guia de candidaturas que as páginas excedentes, mais do que 10 páginas, não são passadas aos avaliadores. E na parte B2, apesar de não existir o número máximo de páginas, A4, vamos ter o CV, vamos ter a tabela da capacidade da organização participante, os problemas éticos e de segurança, caso sejam mais e não tenham tido todos os documentos já na parte A, preenchida online, e as cartas, as commitment letters dos parceiros associados. Mais coisas, apenas que os abstracts, os sumários destes 2000 caracteres não devem conter informação sensível ou com propriedade intelectual, porque depois vai ser publicamente divulgado, caso a bolsa seja aprovada, e acrescentaram então um link para a ferramenta de cálculo de como é que se pensa como é que se calcula os 8 anos de experiência em investigação e o que é esse equivalente, e então aparece-nos mesmo um link para isso. Quanto ao template, quanto ao application form de 2022, a diferença na parte B são apenas definições que foram acrescentadas, neste caso sobre o que é inteligência artificial, bastante importante para depois sabermos se existe algum risco ético na parte de segurança ou não, e o que é que são os critical risks, como é que eles são diferentes de problemas de implementação, etc. Ok, então em termos de materiais, o que podemos encontrar de diferente em 2022 é o Excel file, que agora nos dá as instruções de como é que cada candidato e candidata podem ver se estão neste período de 8 anos, porque existem as tais exceções, e estas exceções incluem a maternidade, paternidade, em número de dias, como podemos ver aqui no documento, serviço nacional e o que é a career break, e isto também se inclui para investigadores e investigadoras que estão a reintegrar, portanto a vir de um país terceiro de novo para a Europa, para um dos países associados, e portanto este intervalo de 8 anos pode ser estendido. Então, além do Excel, temos um documento com as guidelines de como fazer esse cálculo.
Além disso, tal como no ano passado, no portal encontramos uma página de focos, que neste momento tem 50, imaginamos que elas vão aumentando e dá mesmo muito jeito primeiro pesquisarmos lá antes de estarmos a perguntar ao National Contact Point ou à própria agência. E também temos uma apresentação com 20 páginas sobre os most frequent mistakes in PDF Proposal Submission. Algo que não mudou nos materiais, tanto quanto conseguimos ver até agora, foram os Evaluation Forms. Portanto, os critérios de avaliação, a forma como é avaliada, mantém-se em comparação a 2021. Em termos da Universidade de Coimbra, portanto, nós, esta organização, esta entidade é bastante diversa e vocês podem explicar aos candidatos e às candidatas da vossa unidade ID que têm mesmo serviços bastante transversais, que podem tirar partido de várias destas coisas para colocar na candidatura quais é que são as infraestruturas, como é que o two-way transfer of knowledge pode acontecer, tirar o maior partido possível. E em termos de qual é que é o apoio interno na fase do pre-award, a DAPI já explicou precisamente tudo aquilo que fazem, portanto, trata da parte administrativa, financeira, quais é que são os problemas legais e a parte da preparação e assinatura da grant, caso ela seja aprovada. Aqui nos 3Is, no Instituto de Investigação Interdisciplinar, nós mantemos a página atualizada, nós fazemos disseminação, como o evento do Destinations, ou as oportunidades de formação, que vamos falar daqui a pouquinho, e também vos vamos dar acesso a um guia de revisão. Tínhamos o ano passado, o deste ano vai ser muito parecido, estamos mesmo a ultimá-lo e damos às unidades de ID, quer aquelas que têm gestores de ciência dedicados e que fazem a revisão, quer a orientadores e orientadoras que vão também rever e podem escolher passá-los aos candidatos e às candidatas ou não. E a UC Business, que em várias das candidaturas também é um parceiro que tem de fazer esta verificação, sempre que existem questões de propriedade intelectual, exploração, a parte de empreendimento ou de transferência de tecnologia, estará envolvida. Depois da fase da aprovação, ou na post-award phase, nós vamos ter a DPA, a Divisão de Projetos e Atividades, que então nomeia um gestor ou uma gestora de projeto para cada uma das bolsas, e como a Silvia referiu, é o orientador ou a orientadora do bolseiro, ou bolseira, que fica responsável por fazer a gestão entre a DPA e o conteúdo da bolsa. Tem mesmo de ser o orientador ou a orientadora. Temos outras divisões que são bastante importantes depois para a implementação e para a ajuda dos fellows quando cá chegam a Coimbra. Temos os SAZUC, a Divisão de Relações Internacionais, a UC Business, agora na fase de implementação, e a Divisão de Comunicação. O que é que podemos fazer, nós aqui nos 3Is, de apoio às unidades de ID? Então, vamos voltar a disseminar o ficheiro partilhável, que todos nós fomos construindo desde o ano passado, com as questões que vão chegando, a gestores, a pessoal e equipa que está a dar apoio às submissões das candidaturas, Marie Curie. Vamos enviar as guidelines de revisão, caso vos seja útil. Podemos fornecer os contactos com candidatos que tiveram candidaturas aprovadas, não vos podemos dar as candidaturas porque não é a nossa propriedade intelectual, não as temos à nossa disposição. E apoiamos quer o contacto com o National Contact Point, David Marçal, ou com a agência executiva de investigação, caso seja necessário, caso não tenhamos mesmo resposta às questões que colocam e caso ainda não saibamos como é que elas se resolvem. Fazemos sempre isto em paralelo com a DAPI, que tem bastante experiência nas candidaturas e está preparada para várias das eventualidades que possam acontecer e das perguntas que surjam no decorrer das candidaturas. Então agora, as oportunidades de formação. Em 2022, a iniciativa quer que os candidatos, as candidatas e as suas equipas de supervisão
Se ainda houver espaço também, os gestores de ciência e as gestoras de ciência de cada unidade de investigação possam ter uma Masterclass Writing e ser formados em como é que se pode escrever para o melhor sucesso de uma candidatura Marie Curie. Então, dia 15 de julho, por favor, marquem nos calendários, existirá esta Masterclass Writing dada pelo Michael Brown da CrowdHelix. Nós pedimos ao Michael para ele vir dar a formação porque sabemos que ele esteve bastante envolvido com Marie Curie no passado, Individual Fellowships. Ele viu mais de 200 destas candidaturas que foram bem-sucedidas e também foi avaliador delas antes. Então este será um dia dedicado, das 10 da manhã às 3 da tarde, a olhar para a secção tanto de excelência como de impacto e de implementação. Como é que, se tiverem interesse em participar, o podem fazer? Então, nós queremos que, como as vagas são limitadas, vamos ter no máximo 50 pessoas a poder estar na sessão ao mesmo tempo, gostávamos de dar a oportunidade de todas as unidades de ID de ter uma pessoa, e isso é possível. Depois as pessoas a mais. A unidade de ID faz a seleção de quem é que serão pela ordem que preferir, quais é que são então, tendo mais espaço, quem é que pode vir assistir à sessão. Então aqui pedíamos-vos que nos fizessem chegar, cada unidade de ID, as manifestações de interesse em participarem na Masterclass até dia 1, depois nós recolhemos, vemos quantos espaços é que existem ou não, e dia 5 informamos quem é que tem um lugar reservado. Depois vamos também verificando, se alguém não puder, por favor, que nos avise, que é para nós darmos o lugar ao outro candidato ou outra candidata que tenham chegado. Podem fazer isto enviando um e-mail para os 3is ou para uma das gestoras das áreas estratégicas, por favor, sempre com 3is em CC, para termos a certeza que a informação não falha. Na parte de ajudar as candidaturas, portanto, além de, idealmente, cada candidato e cada candidata poderem assistir à Masterclass Writing e, portanto, terem uma ideia de como fazer, como olhar para o template e segui-lo, gostávamos de sugerir que também olhassem para alguns dos pontos que são comuns, não terem tanto cuidado e depois, à última da hora, ainda faltam. E então estes são pontos que não estão relacionados com a parte B e será o ter de dizer ao candidato que é preciso criarem o seu abstract, 2.000 caracteres, que é bastante importante que ele seja forte, que ele seja claro, para escolherem de forma bastante seletiva as keywords do seu trabalho, porque isto depois vai fazer com que seja escolhido um avaliador ou uma avaliadora diferente para cada uma das propostas, para fazer com tempo o self-assessment da ética e da segurança e para escolher o painel certo. Pode parecer uma coisa muito fácil para muitas das candidaturas, mas quando elas são mais interdisciplinares, preciso de algum cuidado e perceber em que painel é que esta candidatura melhor fica representada. Outras sugestões que temos é de verem logo de início, porque como disse a Silvia, algumas das candidaturas podem ter mesmo erros crassos e outras são apenas erros que nós vemos quando vamos miudinho ler a proposta e rever a proposta toda, que se tiverem oportunidade para o fazer, é mesmo aquilo que recomendamos a cada gestor e gestora da unidade de ID ou cada equipa de apoio à investigação, mas gostávamos de pedir que toda a gente verificasse que a proposta está escrita no template que é dado, o template oficial, que não vai para além das 10 páginas na parte B1 e que tem sempre o tipo de letra e tamanho de letra que faz com que a proposta possa ser avaliada corretamente. É mesmo mínimo, mas é bastante importante. E depois, uma das partes mais importantes em que os candidatos e as candidatas se podem apoiar em vocês é na tabela 2.5 ou 5.2 da capacidade da organização participante. Neste caso da UC, se souberem, claro que cada uma ou outra das organizações participantes também terá de dar o seu contributo. Mas aqui a DAPI vai dar várias informações que podem escolher com as infraestruturas, com os projetos que já foram aprovados das Marie Curie e todo o resto,
e depois fazerem uma seleção daquilo que mais se adequa para cada uma das candidaturas. Porque aqui, os candidatos e as candidatas, não tendo estado na Universidade de Coimbra, não tendo morado em Portugal mais de 12 meses nos últimos 36, vão mesmo precisar de ajuda das equipas de orientação para poderem preencher isto com a qualidade que é esperada para a candidatura ter sucesso. E agora apresentamos, digamos, o calendário até à deadline, que é dia 14 de setembro, e temos então até 15 de julho a Masterclass Writing, dada pelo Michael Brown, em que, em princípio, os candidatos e as candidatas ficarão com uma boa bagagem e com várias luzes sobre como melhorar a proposta que têm em rascunho. Até dia 29 de julho, esta é a data que a DAPI pede mesmo para que sejam todos os candidatos que estão a planear submeter e que a informação chega da API, através do e-mail dapi@uc.pt. Nós recomendamos, pela parte das áreas estratégicas, que cada unidade de ID tenha a sua própria deadline interna para fazer a revisão da proposta. Dá mesmo muito jeito olhar-se para a proposta antes e poder-se fazer uma revisão atempada. E, por exemplo, esta pode ser um mês antes da deadline, porque aí dá para perceber se a proposta está bem escrita, se já está encorpada, o que é preciso modificar, porque toda a parte de polir a proposta demora bastante tempo e se ela não estiver pronta a um mês da candidatura, não é tão provável que vá ser uma candidatura aprovada, feita apenas no último mês, sem ter passado várias vezes pelos olhos de orientadores, orientadoras ou algum gestor ou gestora que possam estar na equipa. E então dia 14 é a deadline. Ok, com isto queremos dizer que no site Marie Curie colocamos vários recursos, também algumas bolsas que são interessantes para pessoas que estão a olhar para pós-doutoramentos lá fora da Universidade de Coimbra, faz parte da estratégia de internacionalização e de mobilidade, muitas delas que são muito parecidas com a Marie Curie ou que são mesmo financiadas pelo programa da Marie Skłodowska-Curie Actions, e também tem algumas informações sobre os benefícios de se juntarem à Marie Curie na UC. Como próximos eventos existem mundialmente e que vão existir para as Marie Curies, deixamos apenas a sugestão de enviarem aos vossos candidatos ou estarem também presentes no Application Advice, que vai ser dia 22 de junho, ou nos Postdoctoral Research in Europe, para este aqui vai ser um evento em português e é às 6 da tarde de Portugal. Portanto, deixamos os nossos contactos, os das áreas estratégicas, podem falar connosco sobre algumas destas questões e, por favor, incluam o CC dos 3 Is, caso alguma não esteja de momento disponível, ao menos assim temos sempre a certeza que a informação passa. Ok, agora vou terminar a partilha e abrimos a parte de questões. Como somos pouquinhos, podemos fazer as questões aqui abrindo o microfone. Estão-me a ouvir? Agora? Ok. Eu sou a Patrícia. É assim, eu peço desculpa, eu vou fazer umas perguntas um bocado básicas. Eu percebi tudo, mais ou menos, eu tenho estado a acompanhar e a apoiar um projeto europeu que se baseia muito em secondments, também da Marie Curie, mas isto é um bocadinho diferente. Eu vou fazer assim umas perguntas muito básicas, está bem? Como se tivesse 5 anos. Portanto, como gestora de ciências, entre aspas, porque eu não sou só gestora de ciências, também sou bombeira, como vocês todas, com certeza. É assim, nós recebemos uma candidatura, ok? Tivemos um mail a pedir uma candidatura. O que eu fiz foi passar esse mail para todos os investigadores, neste caso do ISR, o C, portanto do Instituto de Sistemas e Robóticas, e houve um orientador interessado. Pronto. Portanto, eu neste momento, o que é que eu tenho que fazer para dar o meu máximo apoio? É dizer ao orientador o que nós estivemos a falar agora, as coisas que lhe interessam, sobretudo da elegibilidade do candidato, não é? Quem é que a proposta é feita pelo candidato, certo? E é preenchida pelo candidato, é tudo feito pelo candidato. Convém nós depois mais tarde revermos para ver se está tudo ok
Mas certo? muitas das vezes as candidaturas são feitas em conjunto também com o orientador. Com o orientador, pronto. Uhum. Portanto, as duas, o orientador pode fazer em conjunto a candidatura ou pode, digamos, dizer, faça a candidatura que eu depois faço a minha parte, não é? Pronto, e aí na parte dele tem aquele quadro que nós vimos, que eu tenho que pôr o perfil do orientador, o perfil neste caso do ISR, projetos onde já tínhamos participado, etc. E depois, aquilo que eu vou ter que fazer é andar em cima deles, como é óbvio, peço desculpa a expressão, mas estou a falar sem cerimónia, andar em cima deles para que eles se despachem e façam as coisas atempadamente e depois, no fundo, rever tudo consoante aquilo que foi apresentado aqui e depois enviar, não é? Agora, como é que eu informar a digo, DAPI de que existe este candidato? Exatamente, essa era a parte. Eu vou informar a DAPI que existe este candidato quando o investigador, neste caso, falar com o candidato, que eu já os pus em contacto, e dizer que sim, senhora, que está interessada em avançar ou não, não é? Quando ele disser que está interessado em avançar, eu imediatamente aviso a DPI. É isso, não é? E depois continuo a fazer exatamente, todo o processo. Quando se reparar que vão avançar para uma candidatura, antes de iniciar a submissão ao portal. Vou deixar a Silvia. Exatamente. Ok. Eu queria só adicionar aqui 2 notas. Primeiro, uma das questões que tem que confirmar é qual é a entidade pela qual vai ser submetida a candidatura. É a Universidade de Coimbra ou é o ISR? Seria ISR-UC. Se é o ISR, não precisa de vir à DAPI e aquilo que eu lhe disse não é válido. Portanto, o ISR é uma entidade privada sem fins lucrativos e tem um enquadramento legal diferente. Portanto, tem que validar, ver com as pessoas do ISR. As questões, por exemplo, da contratação, eu não sei como é que se processam no ISR. Se for submetido via ISR, não precisa de vir à DAPI. A DAPI só valida as candidaturas que são submetidas através da Universidade de Coimbra. Então, diga-me uma coisa, é possível escolher entre submeter pelo ISR ou submeter pelo DEC, por exemplo? Essa pessoa se for um docente da universidade, ele pode escolher, pronto. Por onde agora, tem que ver, há aqui uma questão que é muito pertinente, que é, tem que verificar no ISR também esta questão da contratação, porque o enquadramento legal da contratação destas pessoas não é igual e, portanto, são doutorados. Eu não sei exatamente se as instituições privadas, a universidade consegue contratar doutorados sem ser ao abrigo do Decreto-Lei 57, por convite. Eu imagino que uma instituição privada possa fazer este tipo de enquadramento ao abrigo do Código do Trabalho. Não sei, estou a ver ali a Elsa Henriques, talvez saibam mais umas coisas, mas isso é uma questão muito pertinente para ver com as pessoas portanto, lá com a contabilidade do ISR. Com a contabilidade do ISR. E, portanto, se for uma candidatura a submeter pelo ISR, não valerá a pena, não precisa de vir à DAPI para validar. Portanto, vem à DAPI para validar as candidaturas que são submetidas através da universidade, o que não significa que, se tiver alguma dúvida que nós possamos ajudar, com certeza que também lhe posso dar uma ajuda, mas não precisa de vir cá. Outra coisa que é muito importante é que, se for só o candidato a escrever a candidatura, de certeza que ela vai ser chumbada, isso posso lhe dizer muito claramente. Sim. Portanto, não passa essa ideia é errada. Isto tem que ser efetivamente um trabalho conjunto. Há secções que têm que ser escritas pelo supervisor. Portanto, isto não é uma coisa que vem aqui um candidato e que escreve umas coisas. O ano passado tivemos muitos problemas exatamente com isso. Pois, exato. É que eu tenho a impressão que eles ainda têm essa ideia. A ideia que eles têm há alguém que está interessado, que escreva a candidatura e eu depois assim digo. E outra coisa que é muito importante, portanto, isso é logo a primeira. Se a candidatura for escrita só pelo candidato, de certeza que vai ser chumbada. Porque inclusive, aí nós notámos isto é muito, muito importante. No ano passado, uma das dificuldades que notámos foi naqueles candidatos que tiveram muito pouco apoio dos seus supervisores, fartaram-se de escrever asneiras. Em algumas delas, nós na DAPI apanhámo-las, porque fomos ver, assim, demos uma espreitadela na parte institucional, mas outras não. E chegámos a ver, por exemplo, candidatos que escreveram, que foram fazer uma pesquisa, e depois, ao fazerem pesquisa, vem, por exemplo, o ISR ou o Instituto Pedro Nunes. Por exemplo, nós tivemos um candidato que disse que nós tínhamos um laboratório que, na realidade, é um laboratório do Instituto Pedro Nunes. Olha, quer dizer, nós depois não podemos executar isto não são as condições de acolhimento.
Outra coisa muito importante, o supervisor tem que ter tempo depois para acompanhar esta pessoa. Depois o supervisor é a pessoa que vai estar a gerir o projeto. As finanças do projeto são geridas pelo supervisor. Portanto, se meter pela universidade... E a responsabilidade também. A responsabilidade é dele. Portanto, tem que ter o cuidado de depois estar a submeter aquelas deliverables todas que têm a ver com a questão, com o plano de desenvolvimento de carreira, que tem a ver com as condições de acolhimento da pessoa. É essa pessoa que coleta aqui depois a contratação da pessoa em Lugos. Portanto, candidaturas sem um supervisor muito comprometido, não é? Tem que ser isto é um trabalho de equipa. Sim. É um trabalho de equipa, sim. Tem que haver uma revisão científica da candidatura pelo supervisor, porque no fundo o supervisor é que em última instância é o responsável que vai acolher aquela pessoa que não é de cá. Portanto, isso é mesmo muito importante dar essa nota. Se for pelo ISR, enfim, tem que ver como é que é, com quais são os detalhes, mas enfim, submete pelo ISR. Se for por aqui, de facto tem que ser sinalizado oportunamente, e eu diria que nessa área vão ter aqui com certeza questões de propriedade intelectual, sobretudo se tivermos aqui algum secondment, não sei, para alguma empresa ou para outra instituição que são relevantes, e isto depois tem que ser tudo também devidamente verificado. E é isso que passa pela UC Business. Mas é assim, o ponto de entrada é sempre a DAPI. E a DAPI, consoante o tipo de consórcio, nós logo vemos, por exemplo, o que é crítico? Se tivermos secondments para empresas, se tivermos secondments para entidades, sejam empresas ou universidades fora da União Europeia, se tivermos os placements depois do fim do projeto, aqueles 6 meses de placement que são noutra entidade, qualquer que ela seja, tudo isso, a questão da propriedade intelectual tem que ser vista, porque nós temos requisitos legais a cumprir com a Comissão Europeia, em termos de titularidade, que muitas vezes depois tem que ser negociada, porque, por exemplo, a Comissão Europeia obriga que a titularidade da propriedade intelectual, ou seja, os resultados, são sempre propriedade da Universidade de Coimbra. Mas como é natural, se uma empresa acolhe lá uma pessoa que vai lá estar 3 ou 4 meses a trabalhar num projeto, normalmente também quer depois, de alguma forma, ser reconhecida naqueles resultados. E, portanto, há aqui uma negociação que tem que ser feita, porque nós, perante a Comissão Europeia, somos nós o beneficiário. Se forem entidades, então, fora da Europa, aí não podemos mesmo ceder rigorosamente nada, mas isto pode implicar, a certa altura, até nós termos que trocar aqui um e-mail com o nosso ponto de contacto nacional, que muitas vezes até depois tem que endereçar a questão à Comissão Europeia. Portanto, são questões, a questão do tempo é muito importante e do envolvimento do supervisor também. Ok. Agora só uma duvidazinha, não é obrigatório que se façam secondments ou placements? Não, mas eu isso diria é opcional. Que é assim, nós daquilo que vemos, por exemplo, nas candidaturas que temos neste momento aprovadas do ano passado, elas prevêem não placements, mas secondments, sim. Secondments, sim. Portanto, tem lá depois esse tipo de atividades. Portanto, isso depois favorece, claro que tem que se ver qual é o plano de trabalhos, não é? Mas eu diria que é bem visto. Então, se for numa empresa nestas áreas mais tecnológicas, pode ser muito, pode valorizar a candidatura. Uma pós-doc que já esteja a trabalhar aqui, mas que há menos de 12 meses, não se pode candidatar? Pode. Pode, ok. Não pode ter estado mais do que 12 meses nos últimos 3 anos. Se tiver há 7 meses... 12 meses, ok. Se estiver cá há 7 meses, pode? Pode. Ok. E isto conta com a data da deadline, ou seja... Da deadline, exatamente. Portanto, conta a 14 de setembro. Conta a 14 de setembro. Se até lá já fizer 12 meses, já não pode? Não. Ok. Então, no programa de trabalhos nós vemos realmente uma ênfase muito grande na intersectorialidade e por isso é que imaginamos que os placements e os secondments tenham sempre uma taxa de aprovação maior do que candidaturas sem eles. Outra parte em que é muito importante o envolvimento do orientador é nas partes de impacto e implementação, porque no impacto já existem redes previstas, as redes de colaboração da unidade ID, já está tudo, a maquinaria já está a funcionar e agora o candidato precisa de colocar na candidatura, mas para isso é preciso existir um diálogo bastante frequente, não só das partes da excelência da investigação, que isso aí então é absolutamente natural,
e da implementação também. Já existem as conferências que vão ter lugar, já existe as parcerias e tudo isso é importante, não apenas aquela última tabela, 5.2, mas no meio da narrativa nota-se se vão existir, se, por exemplo, na parte do management, da Work Package Management, se existem já reuniões regulares do grupo de investigação, onde o orientador está inserido, isso aí também se vai colocar como algo que vai acontecer, que está previsto, que ajuda à implementação da bolsa. Ok, mas essa bolsa, ou seja, o candidato, portanto, o candidato que está a candidatar a este tipo de bolsa, a instituição que o recebe tem obrigatoriamente que o inserir num projeto ou não? Não, este será o seu próprio projeto. Exatamente. Mas pode incluí-lo já numa linha de investigação que existe. Que existe, portanto, ou seja, pode ser incluído num projeto que já exista? Não, num projeto não, ele tem que estar em exclusividade a trabalhar no projeto. Mas com incluir certeza, num grupo de trabalho. Num grupo de trabalho, num grupo de investigação, numa equipa, não é? Alguém que trabalha em determinada área, numa linha de investigação, não é? Pode ser, é mais um projeto daquela linha de investigação. Ok, ou seja, se eu... Diga. É importante mostrar na candidatura que vai existir esta proximidade e afinidade de linhas de investigação, sim, porque a ideia de vir alguém para aqui trabalhar é que aprenda com quem já cá está e que ensine as coisas que sabe e que as pessoas que cá não sabem. Ou seja, o two-way knowledge transfer é mesmo importante. Ou seja, é bom ele pode vir, embora a vinda dele seja um projeto em si, não é? Pelo aquilo que eu estou a perceber, ele pode vir, mas pode inserir-se dentro até de mais do que uma área, a linha de investigação, ou de mais do que uma, como disse a sua colega há bocado que eu estou a falar do termo, grupo de trabalho, certo? Exatamente. Ok, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta muito específica. Neste momento nós temos o Ecobotics Sea, que é um projeto europeu da Marie Curie, pronto. Caso houvesse um candidato que se inserisse tanto, sei lá, em duas ou três linhas de investigação, por exemplo, não é? Portanto, ele ficava afeto ou ao C ou ao SR, logo se via, não é? E esse era o próprio projeto dele, mas depois podia ser incluído nestas linhas de investigação. Ele poderia, por exemplo, fazer secondments através do projeto que já existe, ou não? O Ecobotics? Sim. Não. Não podia fazer secondments a contar para o Ecobotics? Não. Ok. Ele mas podia fazer exclusividade no outro projeto. No outro projeto, ok. Mas podia fazer secondments na mesma, mas sem os secondments contarem. Agora imagine que no Ecobotics vão fazer uma conferência internacional num país de um parceiro que é extremamente relevante para o tema do outro é uma projeto. Summer School. Ou uma Summer School, workshop, ele pode ir sim, frequentar como parte do seu, não é, da sua formação, pode ir frequentar esse à custa do seu próprio projeto. Ok. Mas ele não pode ser mão de obra no outro projeto. Nem pode ser financiado pelo outro projeto. Em alguns casos também, há aqui uma questão que é relevante, queria-vos dar também esta nota, que é, estas verbas que vêm nesta tipologia Marie Curie são muito limitadas, não é? Aqueles montantes do Research, Training and Networking Costs são os montantes muito pequeninos. Vale a pena referir que as pessoas, sobretudo na universidade, isto aplica-se à universidade, ao ISR não, mas na universidade, a universidade, ao abrigo do programa Erasmus, tem uma linha de financiamento para mobilidade de staff e estas pessoas que são contratadas pelas ações Marie Curie, como são contratadas com contrato de trabalho, são staff, ou seja, isto significa que se nós a certa altura, se as verbas forem muito limitadas para a componente de investigação, isto às vezes acontece em projetos que têm uma componente laboratorial mais pesada e que precisam de consumíveis, nós podemos completar com dinheiros do Erasmus. Ou seja, no fundo, imaginem que a pessoa quer fazer uma Summer School, mas já está aquela verba do Research, Training e Networking Costs, já ela é muito, muito apertada. Nós podemos
depois verificar e angariar algum financiamento através das nossas linhas do Erasmus para staff. Mas é só nestas questões muito específicas, ou seja, há aqui, mas podemos ter aqui uma margenzinha de, no fundo, portanto, ter aqui mais um financiamento que é adicional. Portanto, gastamos aquela rubrica toda, já não temos dinheiro, mas até ainda há uma Summer School. É possível também nós fazermos uso deste valor do Erasmus, destas verbas que a Universidade dispõe para mobilidade pessoal ao abrigo do programa Erasmus, e a qual se podem candidatar quaisquer pessoas da Universidade que tenham um contrato de trabalho. Portanto, Ok, obrigada. Aproveitando isso que a Silvia estava a dizer, eu tinha uma questão em relação a isso. Esse financiamento para as atividades de training ou enfim, de qualquer outra coisa que seja parte do programa, como é limitado e como está um pouco restrito ou fica absorvido de certa forma, como diz, pelas faculdades, eu queria saber um pouco melhor como é que a gente faz para incluir isso no projeto e se faz sentido, então, nesse caso, tal como a questão do Erasmus, e se seria possível, o investigador, a investigadora contratada, ou que receba o financiamento Marie Curie, passa a ser contratado, ele pode ser integrado, pode passar investigador integrado nas nossas unidades de investigação e pode se beneficiar do financiamento FCT como qualquer outro investigador integrado. Por exemplo, para ir a congressos, apresentar trabalhos. sim. A gente pode, inclusive, argumentar que isso é uma forma de inclusão ou de... Sim, é que preciso, ele está inserido. No fundo aqui o que nós não podemos fazer é duplo financiamento, ou seja, eu não posso ao mesmo tempo ter uma Summer School num determinado ano que financie, vou buscar dinheiro ao Erasmus e à Marie Curie, mas de facto, sendo as verbas são de facto muito limitadas, podem sim usar esse valor, podem usar dinheiro das unidades para outras despesas, ou eventualmente recorrer aqui ao Erasmus, mas sim, nas unidades a pessoa passa a ser reconhecida naquele período como elemento da equipa e, portanto, à partida também é elegível sim para esse... Outra questão que eu tinha em relação a o período de 6 meses depois em alguma... Não seria, no nosso caso não seria uma empresa, mas eu tenho uma pessoa que está a pensar em se candidatar e ela já trabalha ela trabalha na polícia da Finlândia. E ela tinha mencionado a possibilidade de fazer algum tipo de não sei, estágio, alguma coisa nesse sentido, mas ainda não está nada definido. Para a candidatura, é preciso já haver o acordo pré-definido, onde ela vai estar, algum tipo de carta de aceitação? Como é que funcionaria? Portanto, para um placement, no fim, aquele... Sim. Precisa. Precisa já estar definido e ter cartas, isso tudo na candidatura. Não pode... E pode ser por exemplo, nesse caso, pode ser de volta na instituição onde ela já trabalha? Faz sentido. Pois não sei. Porque naquelas as Global Fellowships, a pessoa acaba que volta para o próprio país depois no final, né? Nesse caso, não seria uma Global Fellowship, mas... Pois, não sei responder, tinha que se ver, tem que se colocar essa questão, não sei se aqui as colegas das áreas estratégicas sabem responder, eu não tenho essa resposta, eu diria... Vai depender se é num país associado, certo? Se é num país membro ou um país associado, se pode fazer o placement ou não. A outra questão que eu... Essa é uma questão pertinente, sim, ou seja, desde logo tem que se ter... Agora, não sei se o placement pode ser outra vez numa instituição onde a pessoa já esteve, onde esteve imediatamente antes de vir. Eu acho que vai ser mais difícil a argumentação da transferência de conhecimento ser sólida nesse caso, portanto tinha que adquirir umas competências muito, muito diferenciadoras e depois ir levá-las de volta, não é? Para o sítio de onde veio. E tinha que ser uma grande mais-valia para tanto a instituição que recebe como a instituição de placement
para ser um argumento convincente de que aquele seria o sítio melhor para depois a pessoa retornar após a bolsa. Portanto, se for o caso, não é? Se por exemplo no sítio original falta uma coisa absolutamente essencial que vai adquirir cá, e se consegue fazer um argumento muito sólido sobre a transferência de conhecimento que vai ocorrer no período do placement, então sim, mas como a pessoa já vem desse sítio, dificilmente se consegue argumentar que isso vai ser assim uma grande mais-valia. Portanto, seria ideal que fizesse o placement noutro sítio e transferisse essas competências depois para outro sítio. Porque a lógica da Marie Curie é muito dentro desta transferência de conhecimento, como falou a nossa colega Olga no Destinations da semana passada, não é? O que é que eu trago para a instituição que me acolhe, o que é que eu adquiro nesta nova instituição, e agora depois no período de seguimento a mesma coisa, não é? O que é que mais-valias levo eu e trago, e é sempre neste triângulo de benefícios. Se já esteve lá há muitos anos, não é? E volta ao mesmo sítio, se calhar será mais difícil de argumentar isso, mas depende muito do caso. Obrigado. Só mais uma questão. Em relação ao Reino Unido, é considerado como? O Reino Unido neste momento não é país associado do programa quadro e, portanto, eu diria que eles poderão participar como partners, mas sem orçamento associado. Mas quer dizer, sendo aqui uma Marie Curie acolhida na universidade, o beneficiário seríamos sempre nós. Por acaso não sei qual é em termos de... Pois é uma questão, mas o que é que estava a pensar exatamente? Qual era a configuração? Não, se houvesse um candidato, portanto, do Reino Unido, com uma proposta. Não há problema nenhum, eles podem ser... O candidato pode ser de qualquer país do mundo, sim. Okay. A única condição é que não tenha vivido em Portugal mais de 12 meses nos últimos 3 anos e que tenha um doutoramento há menos de 8 anos, considerando as regras todas que estão lá identificadas, está bem? Ok. Posso... Desculpem, eu tenho 2 questões práticas. Uma delas é para as meninas ali das áreas, tem a ver com, nós recebemos, portanto, o CNC tem uma call de, ou tinha até há pouco tempo, uma call de manifestação de interesse na Euroaccess, específica para nós, em que nós fizemos um anúncio na Euroaccess. E, entre outras coisas, já nos caíram 2 candidatos que não têm nada a ver connosco, que são de marketing e de economia. Na altura o que eu fiz foi direcioná-los para a vossa página de entrada das Marie Curies, onde vocês têm os anúncios. Mas vocês querem que eu faça uma coisa mais para alguma de vocês, dizer, olha, estes 2 candidatos manifestaram interesse em vir para aqui, ou vocês querem que eles sigam o processo de procurar na página a unidade? Neste caso, se quiserem enviar-nos o e-mail que recebeu, nós podemos ver junto das unidades de ID, poderá ser o saber, se eles chegaram até lá ou não. Sim, podemos ver se receberam manifestação de interesse. Obrigada, a outra é ali para a Sílvia e tem a ver com, assim, com esta obrigatoriedade de eles agora terem doutoramento. O facto é que ninguém tem que submeter o diploma na candidatura. Como é que vocês fazem depois a verificação? Olha, nós pedimos, eles têm que o enviar para a DAP. Ou seja, faz parte, quer dizer, faz parte quando é assim, nós a certa altura vamos pedir para eles nos enviarem. Sim. Ok. Para verificarmos, é certo que depois nós não precisamos do reconhecimento do grau, nem é porque com a convite isso não é necessário, mas nós pedimos ao candidato o favor de nos enviar esse elemento e outros que possamos ter, às vezes para questões até de elegibilidade, portanto, normalmente pedimos isso, sim. Portanto, temos que ter o diploma, eles têm que nós confirmamos que eles são doutorados. E eu agora só vou fazer uma nota que a discussão à volta do papel do supervisor foi grande, quer dizer, basta, frisar para toda a gente de que o supervisor para a Comissão Europeia é o main contact person do projeto. É isso mesmo. É o main contact person, não é o investigador. Não é o investigador.
Eu acho que esta mensagem não passa, e é assim, há aqui duas questões, isto é mesmo muito importante, até porque depois, e isto aconteceu-nos no ano passado e é muito mau até do ponto de vista da imagem institucional da universidade, que é, os candidatos naturalmente informam sobre esta tipologia e o que é suposto, e portanto nós tivemos candidatos que foram acolhidos e claro, criaram a expectativa de ter um grande apoio do supervisor, que não tiveram. É assim, de facto, para termos candidaturas em que a certa altura se referiam a laboratórios do IPN como um dos sítios onde iam fazer a investigação, portanto, percebe-se bem que aquele supervisor nunca olhou para aquela candidatura. Quer dizer, e no fim somos nós aqui na DAP e nós não temos que estar a rever isto, não é esta a nossa função, mas quer dizer, às vezes salta-nos, não é? Salta-nos à vista. E isto depois dá uma imagem institucional muito má, não é? Como é que um supervisor, quer dizer, isto é muito mau e de facto no ano passado percebemos aqui dois constrangimentos. Por um lado, um mundo cor-de-rosa que foi pintado a alguns candidatos, que criaram muitas expectativas quanto aos valores salariais que vinham receber. E no ano passado ainda tínhamos um constrangimento adicional que não temos este ano, porque já percebemos também que a Comissão Europeia está mais flexível, está, enfim, igualmente flexível quanto ao enquadramento depois que fazemos dessas pessoas, mas nós no ano passado, inclusive, alertámos aqui as pessoas para a necessidade de poderem ser usados valores daquela rúbrica dos Research, Training and Networking Costs para poder serem suportados custos salariais. Isso felizmente não veio a ser necessário, mas claro que depois a certa altura houve candidatos que não percebiam porque é que isso havia de acontecer. Enfim, esse ano temos esta questão ultrapassada, mas também em relação a estes montantes que a Comissão Europeia financia, nós de facto, infelizmente, somos um país com uma carga fiscal incrível, com uma carga de segurança social incrível e, salvo candidatos que possam vir aí de um ou outro país com acordos de cooperação com Portugal, isto na regra eles vão ser mesmo taxados e se for uma pessoa individual quer dizer que tem uma taxa de IRS enorme. E a certa altura, quando começámos a dizer às pessoas, olhem, é este valor... portanto é importante também passar esta mensagem mesmo, que daqueles valores se calhar é só metade, eles vão receber, porque mesmo os valores depois da mobility e da family são taxados em sede de IRS, portanto as pessoas não recebem aqueles valores. E essa foi uma das questões que nós percebemos que de alguma forma alguns candidatos viram as suas expectativas defraudadas quanto ao montante de financiamento, ao montante salarial que iriam receber. Claro que isto depois nós, enfim, ultrapassámos um bocadinho também explicando às pessoas que apesar da elevada taxa fiscal, o valor que se recebe, enfim, é um valor acima da média, não é? E, portanto, é o valor que as pessoas também recebem cá, portanto, é o salário aplicável e dá para viver com aqueles valores perfeitamente e com conforto em Coimbra. Portanto, não, desse ponto de vista até somos mais competitivos do que Lisboa ou do que o Porto. Mas depois também de facto tivemos projetos em que com muito pouco apoio da parte dos supervisores, em que as pessoas nem sabiam, quer dizer, a certa altura não tinham nenhum feedback sobre, por exemplo, como é que funciona o departamento ou como é que funciona o laboratório daquela pessoa, quer dizer, isto tem que ser tudo muito, muito acautelado, porque senão não só o candidato teve aqui um trabalho incrível a fazer a candidatura, quer dizer, é alguém que vem de fora, portanto não conhece aqui a nossa estrutura, como depois teve este trabalho todo para nada, porque depois isto nota-se muito claramente em sede de avaliação. E depois a outra questão, como digo, temos aqui uma candidata que era suposto começar em janeiro deste ano e começou o seu contrato em março simplesmente porque a supervisora, portanto foi uma circunstância também muito específica, foi uma pessoa que se reformou, mas achou que estava tudo bem e que não era nada com ela e, portanto, foram sendo enviados mails a dizer, olha, tem que abrir, mas que a certa altura tudo isto se atrasou porque a supervisora não estava consciente que era ela que geria o financiamento, não é? De tal modo que nesse caso tivemos que nomear outro supervisor, portanto, estão a ver agora o processo burocrático que tivemos, ter que alterar o supervisor, portanto, isto depois tem um procedimento burocrático que é muito chato administrativamente, porque é a universidade a ser ineficiente, não fizemos as coisas bem, portanto agora temos que estar aqui a corrigir erros, mas isto para as próprias pessoas que vêm de outro país,
não é? Que tiveram, é um cartão de visita muito questionável, não é? É a pessoa organizar a sua vida a pensar que vem em janeiro e afinal não vem porque o supervisor se esqueceu de abrir o concurso internamente. Portanto, os supervisores, é assim, se não tiverem, eu se calhar não devia dizer isto, mas se não tiverem muito motivados e muito conscientes daquilo que é suposto, têm que estar muito, muito conscientes, porque senão isto não vai correr bem, não é? Isto não vai correr bem e depois, quer dizer, temos candidatos insatisfeitos, temos a universidade com processos em atraso, deliverables, porque, como dizia a Elsa, de facto, perante a Comissão Europeia, a contact person é o supervisor, a responsabilidade da candidatura é do supervisor. É o supervisor que diz que vai contratar aquela pessoa para desenvolver aquele plano de trabalho que ele próprio reviu, porque quando se submete a candidatura, supõe-se, a Comissão Europeia supõe que a contact person, não é? Que a main contact, que viu a candidatura. Portanto, é mesmo um ponto importante que temos que insistir. Só mais uma questãozinha. Nós vamos ter acesso aos slides que vocês passaram, não vamos? Para poder ler tudo outra vez. Uhum. E gravação. Também podemos marcar um encontro e falar mais longamente sobre o processo, porque muitos dos colegas já estiveram aqui o ano passado, já fizemos uma mini formação, nada como a Masterclass Writing que vai acontecer, mas podemos falar com a Patrícia sobre tudo aquilo que fomos aprendendo ao rever candidaturas. Ok. Claro, só acrescentar também que depois, quando existe a candidatura, que ela é sinalizada à DAPI, pronto, há uma pessoa que acompanha aqui do nosso lado e, portanto, essa pessoa também depois acompanha, não é, todas as questões que surgirem no contexto dessa candidatura e também no apoio que for necessário e ajudamos. Nós, o ano passado, pronto, demos esse apoio, mas claro que nós na DAPI o que vamos olhar para as condições de elegibilidade, portanto, vamos verificar se a pessoa cumpre os critérios, vamos olhar muito para aquilo que é o plano de trabalhos daquela pessoa e do seu impacto legal, o que é que aquilo implica legalmente para nós, nos compromissos e nos requisitos legais que nós assumimos perante a Comissão Europeia, e vamos olhar mais para a parte administrativa, vamos espreitar o que é que escrevem na parte da universidade, nós damos sempre, mas por isso é que este ano vamos ter mesmo aquele template já com informação geral preenchida. É muito importante que ela depois seja escrita para a unidade, porque quer dizer, uma descrição geral, enfim, é o que é, mas claro que se tivermos uma unidade que até nem tem lá em concreto Marie Curie, mas que pode usar os da universidade para demonstrar que apesar daquela unidade não ter, a universidade tem e já geriu estes processos, portanto isso é sempre importante e vamos dar essa informação adicional também para facilitar aqui um bocadinho essa parte e nas dúvidas depois que tiverem, pronto, também ficamos ao dispor. Mesmo que o investigador decida pôr através do ISR, eu posso contar com alguma da vossa ajuda? É assim, a DAPI vai estar a trabalhar nas suas candidaturas submetidas pela OC e portanto tenho que lhe ser muito sincera, em setembro, nós somos uma equipa pequena, setembro é um mês caótico, absolutamente caótico. Portanto, eu, se conseguir, vou-lhe responder. Aliás, estou aqui a ver Ana Soares, que no ano passado eu respondi, mas já fora de tempo útil, ou seja, eu não deixo de responder. Ela pode confirmar, mas eu acho que já lhe mandei no ano passado uma resposta completamente fora de prazo, mas foi quando eu consegui, porque depois o volume aqui também é muito grande e nós depois não podemos estar, pronto, naturalmente, mas claro que se forem questões, este tipo de questões mais abrangentes, também estas questões que nós, os esclarecimentos que vamos recebendo, nós vamos partilhando também aqui com as colegas das áreas estratégicas que vão colocando naquelas FAQs internas, portanto também podem ter sempre acesso a essa informação que está disponível, não é? Se for até fim de julho, eu diria que nós temos capacidade de dar algum apoio, mas a partir daí não. Não, se for esse o caso, terá que ser mesmo até final de julho, porque da minha parte tem que estar tudo pronto a 15 de agosto. Se não tiver tudo pronto a 15 de agosto, eu digo, olha, ótimo. Não, tem que estar. Isso aí...
Patrícia, conte connosco que as áreas estratégicas respondem a todos os centros do C, do grupo C, portanto aos 38, por isso se a gente puder ajudar, claro que não podemos esclarecer sobre questões de contabilidade nem elegibilidade. Claro. Não, mas questões gerais. Pois, mas o resto conte connosco, nós trabalhamos com todos os centros. Estas questões também da contabilidade, isto depois, lá está, isso são questões que têm muito a ver com o estatuto legal da entidade, exato. E portanto eu também, por muito que queira ajudar, não exatamente. Nós Sim, isso da contabilidade não parece ser um grande problema, porque é um contrato, pronto, é um contrato, é como nós fazemos aqui contratos de pós-doc, é a mesma coisa, é igual. E para a Masterclass Writing, isto é precisamente igual para qualquer unidade ID, seja ela da UC ou do grupo UC. Eu estou interessada, mas tenho que mandar um mail para os 3 Sim, para nós, não é? para o 3is, sim. Ok. E se quiser, é mesmo fortemente recomendado que peça ao orientador desta possível candidatura para também assistir. Sim. O ideal era termos nesta formação uma tríade de cada centro, portanto um candidato, o supervisor e o gestor que vai apoiar na submissão e em todo o apoio. Portanto, esse vai ser o nosso grande objetivo, é ter de cada centro esta tríade. E, portanto, é muito importante estarem os 3, porque os 3, no fundo, vão escrever a proposta e têm que estar muito alinhados uns com os outros. Portanto, isto nós não descansamos de dizer que é mesmo muito importante e faz toda a diferença numa proposta. É muito claro quando só tem textos que foram feitos pela DAPI ou quando só tem textos, não é? Portanto, tudo tem que estar integrado e tudo tem que estar integrado com o projeto de investigação e com o projeto de formação para a carreira de investigação daquele candidato. Portanto, pensei nisso. Mais alguma última questão? Então, podemos parar a gravação neste momento.